Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários de resumos bíblicos relacionado com a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado com o culto da igreja cristã. Então, culto, na sua linguagem, no seu significado, significa uma homenagem que se presta a uma divindade. Logo, culto é o quê? É uma celebração. E quando nós trazemos essa definição de culto para a igreja, nós vamos entender que o culto é o serviço que se presta a Deus. E esse culto é o quê? É uma entrega e uma consagração ao Senhor. Essa expressão de culto nós vamos entender já a sua forma e a sua atitude já ali nos primórdios da criação, quando nós encontramos o que? O culto de Adão e Eva, que transmitiram o que? Aos seus filhos. Porque ao final dos dias, então nós vamos ver que Abel era pastoreador de ovelhas e Caim era agricultor. E eles vão prestar um culto a Deus. Então o culto precisa de atitude e precisa de forma. Então é uma entrega e uma consagração. Da entrega nós vamos ver Abel entregando do melhor que ele tinha. E Caim também da mesma maneira. Porém, a atitude dos dois vão diferenciar o quê? O culto. Porque o culto de Abel, ele é aceito, porque tinha forma e tinha atitude. Porém, o culto de Caim, ele é menosprezado, porque tinha forma, mas não tinha atitude. E o próprio Deus vai revelar para Caim. Se ele proceder bem, o seu culto também seria aceito. João vai dizer que Caim matou Abel porque as suas obras eram más. Então nós vamos ver que a questão não é a oferta, não era a forma, mas era a atitude. Eles não tinham o quê? Ele não tinha atitude o quê? De reverência, de adorador a Deus. Porque o culto precisa ser o quê? Reverente, majestoso. Precisamos entregar, só que essa entrega tem que ser uma entrega de uma vida consagrada a Deus. Por isso que o escritor, lá em Eclesiastes, capítulo 5, ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Então esse guardar é uma atitude anterior a estar dentro do templo, dentro da casa, dentro do local onde se cultua. Então a atitude, ela precisa ser uma atitude que agrada, que louva a Deus. Então o culto, ele é um serviço, ele é um estilo de vida que o cristão, ele apresenta a Deus em toda a sua maneira de viver. Nós vamos ver que dois homens, eles entraram na casa do Senhor para apresentar um culto de qualquer maneira, e eles foram fulminados pelo Senhor. Nós temos a questão lá em Levíticos 10, 1 e 2, onde Nadab e Abiú, eles entraram para adorar a Deus com uma atitude desprezível, aonde eles foram o quê? Fulminados ali diante do Senhor. Então o culto, ele precisa o quê? Ter reverência quando se adora, quando se louva. Porque Deus, ele é um Deus santo, um Deus apartado do pecado. Logo, ele exige o quê? Dos adoradores. Não só a forma, mas a atitude de ter uma vida separada do pecado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos encontrar Deus revelando que o seu caráter como um Deus santo, como um Deus justo, como um Deus misericordioso. Logo, a atitude, o quê? Daqueles que o adorem
deve ser uma atitude manifestada através de atos que obedecem à palavra de Deus e se levanta contra o pecado. Então, nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver do cristão são levados em conta na esfera do culto a Deus. E qual é o propósito do culto? Todo culto, o propósito é glorificar o Senhor. O culto, ele é ter o centro. Deus, ele é o centro. Nós temos que louvar a Deus porque ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Então o culto é centrado em Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aonde Jesus também, ele é o centro do culto. É ele que nos salvou, é ele que nos ama, é ele que nos dá esperança, é ele que nos sustenta. Então, quando se não cultua a Deus, o culto não é aceito. Então o culto precisa ser centrado em Deus. Quando não se cultua a Deus, nós vemos a atitude de Caim, a atitude de Nadab e Abiú. Então, quando o culto ele não é para o Senhor, então o culto não é aceito. Quando o culto é com atitudes mundanas, Deus não aceita. Então, o culto é para glorificar a Deus e para a edificação de um para com os outros. Paulo diz, olha, quando vocês forem adorarem, ajuntarem, né? Faça-se tudo para a edificação. Então, o culto tem a ver com a atitude e com a forma, para que venha glorificar a Deus e outras pessoas venham ser edificadas por Ele. Então, a edificação fala o quê? De uma construção. É uma construção, o quê? De um crescimento de adorar a Deus. A liturgia do culto. Embora Paulo traz alguns elementos, mas o culto, ele tem uma liturgia. Tem oração, tem leitura da palavra de Deus, tem o louvor, tem o testemunho, e o essencial do culto é o quê? É a palavra, é a mensagem bíblica. Então, a mensagem bíblica, ela precisa ter a primazia dentro do culto. Porque Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, a liturgia do culto é para adorar a Deus e para edificar o quê? As pessoas. E levarem outras pessoas à remissão, a aceitarem ao Senhor. Então, a adoração, ela precisa ser uma adoração, né, dedicada a Deus. A igreja primitiva demonstra o que? Essa atitude, essa forma, esse modelo de adoração a Deus. Então, o culto pentecostal, né, ele está relacionado com esses elementos, né, aonde há também a contribuição, há o apelo. Faça-se tudo para a edificação. Então nós aprendemos a respeito do culto, que o teu culto seja um culto que verdadeiramente tenha forma e tenha atitude, para que Deus possa se alegrar de nós e derramar sobre nós a sua graça e o seu poder. Então que Deus vos abençoe, Deus te dê graça e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.